Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. É um prazer te receber aqui, tá? O vídeo de hoje nós vamos mostrar para você cachepôs feito com gavetas e com uma mala baú super antiga, tá? Mas que ficou um charme só por aqui. Então é disso que a gente gosta, de reaproveitamento, de dar vida a coisas velhas e sem utilidade alguma para algumas pessoas, mas que aqui se torna vivo, né? Então aqui, deixa eu mostrar para vocês a dracena colorida que está aqui coloquei aqui para enraizar e utilizei na festa e numa decoração e eu trouxe para enraizar. Já estão prontas para ir para o chão. Eu provavelmente essa semana eu farei isso, né? Aqui essa guirlanda de corda de caminhoneiro. Eu deixei por aqui para mostrar para vocês que é possível sim ter uma guirlanda feita com corda e fica muito bonita quanto a de cipó, tá? Não deixe de fazer a sua guirlanda por não ter o cipó por aí onde você mora, tá? Talvez você mora numa cidade grande que nem existe isso de forma alguma. Então faça aí de fio de internet, eu já ensinei, ou com a corda que usa em caminhões, tá bom, gente? Então vamos aqui falar sobre o cachepô de madeira de uma mala antiga que tem uma história e que eu quero contar para vocês, tá bom? Olha, essa mala aqui era da minha avó materna. Então se utilizava muito antigamente para colocar roupas, né? Roupa de cama, alguma coisa desse tipo. Minha avó faleceu, minha mãe ficou com essa mala para ela, né? E aí, minha mãe também faleceu, já tem 1 ano e meio, e eu quis dar continuidade a essa história, né? Eu olhei para ela toda detonada, sabe? Tava com tecido da época que foi comprado. Deixa eu mostrar ali, Cecílio na bica, ó. Cecílio na bica. Então, da época que era um tecido, quando eu peguei o tecido, ele já estava todo, só tinha pó e todo feio demais, e todo rasgado, enfim, né? E eu fui tirar esse tecido todo, repregar, porque ela estava também com a madeira solta. E eu ia pintar, eu ia colocar um tecido, forrar, mas para o que eu estava querendo usar, o tecido não ficaria bom, porque eu queria fazer um cachepô para as plantas e o tecido não ia ficar bom, ia sujar logo, né? Não ia dar certo. E aí eu tinha a tinta branca por aqui, eu resolvi pintar e eu achei que ficou melhor. Então, ela vai ser usada na varanda, eu pretendo levar para o sítio depois, eu posso deixar por aqui também, né? E deixar aqui com essa utilidade de ser um cachepô. E quanto maior as plantas maiores por aqui, vai ficar bonita. Porque tá chovendo por aqui, eu não quis ir ali pegar, e eu peguei somente essas aqui só para mostrar para vocês, tá bom? Então, uma mala antiga que ela se tornou um cachepô de plantas. Então, você pode utilizar tudo, gente, para renovar, para colocar as plantas, para deixar mais bonito e dar um charme. É o que eu sempre estou falando, assim, sabe? Algo diferente, algo que não tem em qualquer lugar. Mas aí você fala assim, mas eu não tenho um baú desse. Mas se você tem uma caixa de madeira, aí faça aí que vai dar super certo, pinte. É o que eu falo sempre, tá? Não coloque, se eu tivesse colocado do jeito que eu peguei lá na roça, todo mundo ia olhar, achar horroroso, mas você pinta e dá um detalhe aí, coloca e elas vão ficar bem bonitas, né? Olha o que eu fiz também, eu peguei um cabo de vassoura, serrei, pintei também de branco, para ele se misturar ali, não ficar chamando a atenção, né? Para ele manter a tampa erguida. Então, também ele estava eu deveria ter feito antes, não fiz o antes, para vocês verem, né? Muito detonada, a madeira super seca, madeira bem antiga, e eu passei 4 demãos de tinta, mas mesmo assim ainda tá precisando de mais umas 2 mãos, tá? Então aqui tá uma mala reaproveitada. E aí eu quero mostrar para vocês aqui também esses cachepôs feitos com gavetas. Olha, percebam que as plantas que aí estão são todas plantas comuns, mas elas se destacaram devido ao cachepô. Eu já fiz um vídeo mostrando isso, um cachepô de madeira, de gavetas
tá bem antigo o vídeo, mas as gavetas são diferentes, né? Eu pintei somente por dentro, deixei a cor de madeira por fora. Essas gavetas iam ser descartadas, né, jogadas, e ela é de madeirite, bom, mas também estavam bem estragadas. Eu ganhei, deixei um tempo aqui, sem saber como eu iria, o que eu iria fazer com essas gavetas. Bem, uma coisa puxa a outra, né? A mala, quando eu pintei a mala, eu falei, já sei, eu vou fazer uma combinação. Vou pintar a mala, o baú antigo, e vou fazer uns cachepôs com as gavetas. Porque eu queria fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Como que eu iria utilizar, né? Tá aqui um cachepôs. Olha que charme que ficou, que beleza. O que deu o detalhe aqui foi o quê? Foram os puxadores também, né? São puxadores de louça que eu tinha aqui em casa já há um tempo mesmo, e não sabia, como que eu ia usar em quê, e eu guardei e deixei. E ontem a ideia veio, eu falei, vou colocar os puxadores de louça. Eu tenho uns puxadores aqui, uns outros, aqueles de guarda-roupa e tal, mas eu achei que esses aqui combinaram mais, né? Pintei toda de branca por dentro e por fora, também consumiu bastante tinta, foram 4 demãos de tinta para chegar para cobrir as imperfeições, né? Eu pensei também em forrar por dentro de tecido, mas aí eu falei, não, se eu forrar de tecido, na hora de molhar, pode molhar, vai ficar ruim para limpar por dentro, né? Então, eu resolvi pintar todos e colocar os puxadores de louça, que deu esse charme aqui todo especial, gente, ó, todo especial. Então, as plantas são comuns, mas os cachepôs são bonitos, ficaram bonitos, diferentes, né? Você pode espalhar pela casa, colocar 2 no canto, 2 no outro. E esse outro aqui, esse puxador todo diferente. Eu só tinha 3 e esse daqui diferente. Então, o que eu fiz eu vou deixar, falei, não tem problema, porque os diferentes também se encaixam, né? E eu posso colocar 2 assim, e posso colocar, enfim, dá pra gente organizar, arrumar de uma forma bem legal, que vai ficar bonito e não vai causar nenhuma choque aí em ninguém. Aí eu pensei, e para as pessoas que não têm o puxador de louça, eu trouxe essa ideia aqui. Isso aqui são tampas de perfume, os perfumes. Os vidros, cada vez mais tem as tampas lindíssimas, né? Os vidros também. Então, esse daqui, ó, vou colocá-lo aqui para vocês verem, assim, ó. Ó como é que ele fica, né? Aí você pode colar com aquela cola tudo, que vai ficar muito bonito também, né? Aí, no caso, a ideia que eu sugiro a você é, se você for pintar de branco, para que ele se destaque, aí se você for pintar, pinte de outra cor, aliás. Não pinte de branco, né? Para ter um destaque maior, de uma outra cor, mas viva e ele nessa cor vai ficar bonito, né? Agora, se pintar de branco, o branco com dourado, vai combinar, tá? Então, são ideias fáceis que deixam as plantas bonitas, né, chamativas. Olha, quem não vai gostar de ter um cachepô desse, né? Quem não vai gostar de, na sua casa, na sua varanda, até na sua sala, não sei como é que dá para você colocar em cima de um aparador, uma gaveta só, ou espalhar pela casa. E, gente, olha, tudo se reaproveita, tá? Eu estou sempre falando que quando eu tenho algo para fazer, eu não faço, já chego em casa e falo, vou fazer. Não, eu deixo a ideia maturar primeiro para depois eu fazer. E eu, sinceramente, apaixonei pelo resultado, achei que ficou muito aproveitável, né? Esse baú também, olha, que ia ser jogado. Eu joguei, não sei, acho que ia jogar fora, porque ninguém lá em casa curte esse tipo de... Assim, não tem... E aí eu trouxe, eu tenho certeza que minha mãe ia ficar feliz sabendo que reaproveitei e que está aqui na minha casa. Eu tenho certeza, pelo que eu a conheci bastante, ela ia ficar muito feliz de saber que a história continua aqui em casa, né? A história delas. A nossa história é delas e é minha também, né? É minha também. Então, é disso que eu falo, reaproveitar, charme, carinho naquilo que você faz. E um custo barato. Eu comprei a tinta, os puxadores eu já tinha em casa, só fiz comprar tinta e lixa, foi isso que eu comprei. Mas o restante dá tranquilo.
para fazer. E uma coisa também que é bacana é porque isso aqui é duradouro, né? Vai ficar um tempo, não é aqueles cachepôs plásticos descartáveis, não. Isso aqui vai ter uma vida longa por aqui. Me conta aí, você gostou? Você curte esse tipo de decoração também, de reaproveitamento? Faça aí na sua casa, dê continuidade, histórias, a vida, né? Dê continuidade. Essa mala eu vou ainda dar uma repintada, tá? Ela tava muito, eu vou pintar mais. É que a tinta acabou. foi toda, acabou. Olha, perceba lá dentro no fundo que tem uma... ficou ainda, né? Depois eu vou comprar mais e vou dar mais uma mão de tinta por aqui, tá? Faça aí o seu cachepô, faça aí, deixa a sua varanda bem bonita, bem agradável, né? Quem não vai gostar de chegar aqui, puxar a cadeira, sentar aqui, ter uma prosa aqui comigo aqui? Quem não vai gostar, né? É muito bom, gente. Também é um momento de terapia, sabe? Ao invés que eu fique tão preocupada, tão tensa com notícias, aguardando notícias, eu fui pintando e isso tira o foco, assim, do problema vivido, tá? É uma dica aí para você também, se você atravessa dores, se você atravessa problemas aí em sua casa, faça alguma coisa, cuida de plantas, veja alguma coisa que você envolva, que dê prazer, que seja útil para outras pessoas também, tá bom? Um grande abraço, é um prazer te receber aqui. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o like aí, comente aí o que você achou desses cachepôs. O que é que você achou? Gostou? Gostou dessa ideia aí? Espero que sim. Um beijo em seu coração, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, Deus nos abençoe. Um grande abraço, até a próxima, se Jesus nos permitir.